Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje vou falar da quarta e última temporada de Castlevania, que foi exibida já faz algum tempo, né? Na verdade, bastante tempo. E o que rolou? Eu gravei o vídeo com a minha resenha da temporada, e por uma série de fatores, esse vídeo acabou não indo pro ar. Já faz mais de um mês que eu gravei ele, e ele ainda não tinha saído. Então, como desde a gravação saíram algumas notícias, algumas atualizações, eu vim aqui como Mikan do futuro pra explicar pra vocês que em alguns momentos eu vou aparecer de novo pra trazer esses contextos novos, beleza? Então, bora pro vídeo. E é uma série de animação que eu sempre falo aqui no canal, né? Pelo que eu vi, eu tenho vídeo de todas as temporadas, então da quarta não podia ser diferente. Não vai ter spoilers por enquanto, quando for ter o aviso, mas eu já queria adiantar que eu amei essa última temporada. Ela entregou muito do que eu imaginava que fosse entregar e consolidou mesmo Castlevania como uma das melhores, se não a melhor das animações de videogame que a gente tem atualmente. E aliás, vim aqui do futuro pra dizer uma coisa, né? Nesse vídeo eu falo sobre como Castlevania, apesar de ser uma animação, consegue trazer o espírito dos jogos. E eu vou explicar isso com calma mais pra frente, mas vou aproveitar agora pra fazer um momento Alura. Porque eu acho que Castlevania é quase um profissional em T da animação. Calma que eu vou explicar. Na Alura, que é parceira do canal, tem cursos que possibilitam que você se torne esse profissional em T. Alguém que é especialista em uma habilidade específica, mas que também tem conhecimentos gerais das áreas próximas. Então, por exemplo, se você trabalha com marketing digital, na Alura você pode se especializar cada vez mais com cursos como Facebook Ads, métricas e muito mais. Mas você também pode fazer os cursos que são de áreas próximas, como de gestão, de inovação e até de desenvolvimento de websites, por exemplo. Assim você vira um profissional muito mais completo. E eu acho que Castlevania é um exemplo bem legal de uma obra que é uma animação excelente, mas que também consegue trazer essa sensação de jogar um videogame. Por isso que eu fiz a comparação. Enfim, se você quiser conhecer a Alura, é só ir em alura.com.br/promoção/Mikan ou clicar no link que tem aqui na descrição. E esse link ainda te dá R$100 de desconto na sua matrícula, então corre. Esse foi mais um Momento Alura. E agora bora voltar a falar de Castlevania. Eu acho que é uma animação que foi crescendo e amadurecendo conforme passaram as temporadas. A primeira temporada tinha só 4 episódios, era pra ter sido um filme, e os episódios acabavam nos momentos meio nada a ver. Eu acho até que eu falei isso no meu vídeo na época. Depois eles conseguiram ir aumentando um pouquinho, né? A segunda temporada concluiu o que seria a primeira, né? Com mais 8 episódios. Depois a terceira e a quarta tiveram 10 episódios cada uma. E eu acho que esses episódios a mais fizeram toda a diferença. No final de tudo, a série ficou com 32 episódios de meia hora, mais ou menos, e conseguiu ser concluída de uma forma muito legal, na minha opinião. Eu acho que ela conseguiu fazer a gente se afeiçoar muito mais desses personagens, e realmente o final foi bastante tocante. Mas ó, pra quem chegou aqui, nunca jogou nenhum jogo Castlevania, não sabe do que eu tô falando, vamos lá, desculpa, eu saí falando já o que eu tava achando e nem expliquei. Pra quem não conhece, Castlevania é essa série que a Netflix chama de anime, né, mas é uma produção ocidental, no estilo anime, que é baseada na história da franquia de jogos Castlevania, uma franquia da Konami que é bem antiga, já é desde os anos 80, tem um monte de jogos, e cada jogo tem a sua própria história, mas ela meio que repete vários elementos entre os jogos da franquia, tem vários personagens, vários monstros e vários chefes que aparecem de uma forma repetida nessas histórias. Então, até por isso, a série não vai adaptar todos os jogos, né? Ela vai trazer alguns elementos de alguns jogos, vai misturar ou modificar elementos de outros. Por exemplo, a gente tem aí como nossos protagonistas o Trevor Belmont, o Alucard e a Sypha, que são personagens jogáveis do Castlevania 3, né, o Dracula's Curse, mas você vai pegar o design deles, o design do Alucard é muito parecido com o do Castlevania Symphony of the Night, que é um jogo que não tem esses outros dois, né, você joga com o Alucard. Isso nas 2 primeiras temporadas, porque na terceira e na quarta temporadas, eles trazem elementos do Castlevania Curse of Darkness, que é um jogo do PlayStation 2 que tem o Hector e o Isaac. Então eles misturam vários elementos de jogos diferentes pra construir uma história original da própria série. Até por isso, quando eu falei no Instagram e no Twitter que eu ia fazer vídeo de Castlevania, perguntei se as pessoas tinham dúvidas. Muita gente que ainda não tinha visto a série me perguntou: Mikan, eu nunca joguei nenhum jogo de Castlevania. Será que eu vou entender? E cara, eu acho que sim, porque a animação, apesar de ter muita coisa trazida dos jogos, ela não exige que você tenha conhecimento da franquia, nenhum conhecimento prévio. Eu acho que as coisas estão apresentadas lá direitinho, e o que você tem dos jogos vai ser mais como um easter egg, mais uma coisa assim pra quem jogou reconhecer e tudo
tudo mais. Eu mesma não sou a maior jogadora de Castlevania do mundo, eu não joguei o Castlevania Dracula's Curse, joguei o Symphony of the Night, acho que ele foi o que eu mais joguei, e eu tenho memórias muito dispersas, assim, do Curse of Darkness, porque eu e meu irmão jogávamos muito quando a gente era criança, mas da história mesmo eu não lembro absolutamente nada, só do Symphony of the Night mesmo. E mesmo assim eu pude aproveitar muito a história da série, que vai sempre envolver Drácula, vampiros, monstros, criaturas da noite, pessoas tentando fazer rituais macabros pra trazer males antigos de volta. Só que uma coisa muito legal que a gente tem em Castlevania é que os vilões acabam ganhando bastante destaque, né? Então a gente teve aí um destaque bem grande pro Drácula, ele foi o meu personagem preferido na segunda temporada, até o Hector e o Isaac são personagens que não são tão heróicos assim, e você vai vendo o desenvolvimento deles, então acho até que eles conseguiram trazer um pouco mais do lado do que você enfrentaria no videogame, sabe? Além de só os protagonistas. Aliás, falando em videogame, por que eu falo que Castlevania talvez seja uma das melhores adaptações de videogame, na minha opinião, mesmo não sendo uma adaptação direta da história dos jogos? Porque eu acho que eles conseguiram pegar, principalmente nessas últimas temporadas, como seria a sensação de jogar um videogame, sabe? A batalha contra o chefe é nítida quando ela aparece. Ou, por exemplo, quando você tem lutas aí com os personagens, você vê que cada um deles tem o seu jeito específico de atacar e você consegue identificar estilos de luta muito diferentes entre eles, que eu quase me senti como se eu tivesse naquele momento escolhido um personagem pra jogar. Então, por exemplo, você vai ter a personagem da Sypha, que usa magia, e ela tem muitos ataques mega criativos, usando elementos diferentes. Você vê que ela tem várias estratégias de luta baseadas nessa parte forte dela, não na batalha física. Pelo contrário, o Trevor Belmont é o cara que vai ter as armas sagradas e que vai ser o cara mais durão, assim. Você vê também o combate dele usando essas ferramentas. Tem até uma arma que ele encontra nessa temporada que lembra muito a cruz que dá pra você jogar em alguns jogos do Castlevania, né? Mas ele faz parte de uma família de caçadores de vampiros, então você vai ver que ele às vezes vai usar água benta, que às vezes ele vai usar umas coisas sagradas e tudo mais. E o Alucard, eu acho que é um exemplo muito legal de como eu me senti em alguns momentos vendo o Symphony of the Night adaptado nas lutas. Porque no Castlevania Symphony of the Night, você tem um Alucard com várias habilidades diferentes. Então, ele pode, por exemplo, se transformar em morcegos para ele poder atravessar uma coisa, ele pode se transformar em lobo. E isso aparece na animação como parte do combate dele, e de um jeito muito fluido e muito legal, sabe? Parece realmente que tem alguém jogando ali por ele. Tem coisas, por exemplo, como o pulo mais alto que ele consegue dar no jogo, que na animação a capa dele vai virar tipo umas asas. Tem o escudo que ele usa no jogo. E uma coisa muito legal, que é o familiar dele, que no Symphony of the Night você pode escolher o familiar que vai te acompanhar, né? Que é uma criatura que vai te ajudar na batalha. E um dos familiares mais famosos do Alucard é a espada, que sai atacando os inimigos antes de você. E na animação, ele tem essa espada que funciona muito parecido com a maneira que rola no jogo. Ele tá vindo por aqui, a espada pode ir por trás, ele é capturado, ele pode se transformar em morcego pra escapar. Então dá pra você ver que quem desenvolveu essa coreografia de luta realmente pensou na movimentação desses personagens como seria no jogo e transpôs pra como seria isso numa vida real, vamos dizer assim, sem as limitações de animação que você tem num jogo, né? O resultado disso é que essa série tem lutas incríveis, assim, impressionantes. E eu acho que a terceira temporada já tava o maior sucesso nisso, mas a quarta temporada, acho que praticamente todos os episódios têm lutas memoráveis, lutas com animação que você fica, assim, embasbacado observando. Tem até lutas que eu não julgo que são tão importantes assim pra história e que eu meio que diria que elas não têm o direito de serem tão boas, sabe? Eu vou falar mais sobre isso na parte de spoilers daqui a pouco, mas eu realmente senti isso, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto dessa animação é realmente a qualidade das cenas de ação dela, que dá pra você notar realmente, como eu falei, essa coreografia que foi pensada de acordo com a individualidade de cada personagem, cada movimento deles é cheio de personalidade, e eu acho que as lutas são extremamente satisfatórias, sabe? Eu não sou a melhor pessoa pra julgar a qualidade de animação, porque eu não sou animadora, mas quem for aí dos comentários, quem for muito bom de reconhecer boa animação, comenta aqui embaixo. Mas eu, do meu ponto de vista leigo, acho que as lutas foram um prato cheio, assim, eu ficava embasbacada vendo. Tem até um episódio que a luta foi tão incrível, tão, assim, um clímax, que eu chorei de tão satisfatória que foi. E aí depois eu deixei passar um tempo e eu fui rever esse episódio antes de gravar esse vídeo, e eu fiquei embasbacada de novo. É um episódio que tem 30 minutos e quase uns 20 minutos dele são só lutas. E assim, todas elas são muito boas. O mínimo delas é muito bom, assim. E é claro que, como eu sempre falo aqui no canal, fazer animação é caro, é demorado. Então eles vão ter que fazer escolhas, né? Vai ter algum momento que o
traço vai estar mais simplificado, vai ter momentos em que tem um pouquinho menos de animação pra eles poderem gastar os recursos no momento que precisa, mas eu acho que nessa temporada eles conseguiram realmente um feito muito grandioso na animação dessas lutas, sabe? É uma coisa muito satisfatória de observar. Se você gosta de ver animação, se você gosta de ver lutas, se você gosta de videogame, eu recomendo demais ver Castlevania. Eu acho que essa quarta temporada conseguiu, pelo menos nessa parte visual, nessa parte de ação, na minha opinião, superar as anteriores. E agora, vamos entrar na parte de spoilers. Vou contar aqui a cena que eu tinha falado que ela nem merecia ser tão boa assim, que é aquela batalha da Striga no começo da temporada com a armadura diurna. Aquilo, se for parar pra pensar, é assim, é uma luta contra os camponeses. Em várias animações você provavelmente só mostraria os caras mortos e ela falando, eram camponeses e tudo mais. Mas não, eles fizeram uma baita luta que eu vi muitas pessoas falando que tem uma vibe bem de Berserk e tudo mais, que não é uma história que eu li ainda, então eu não sei até que ponto a comparação é válida, mas de qualquer maneira foi uma baita luta e eu acho que é uma representação do que é essa temporada, sabe? Tem várias lutas que são incríveis. A do Isaac contra a Carmilla, cara, que luta maravilhosa. O Isaac usando as criaturas dele pra se proteger. Inclusive tem uma que é igualzinha ao Innocent Devil que ele tem no Curse of Darkness, se eu não me engano. E a outra coisa que eu falei mais cedo, que a gente se sente como se a gente estivesse dentro de um jogo de videogame mesmo, é que além das individualidades dos personagens sendo usadas dessa forma, como se você tivesse escolhido jogar com um deles, né? E eu acho que é muito emblemático no episódio 9, quando o trio luta junto e depois acaba se separando e você vê cada um deles lutando à sua maneira. Eu acho que a batalha contra a morte no episódio 9 é um baita exemplo de uma batalha de videogame contra um chefe final de jogo, que é aquela coisa do seu personagem ali pequenininho e aquele chefe que tá na sua frente, como se ele estivesse na frente de uma mesa, assim, o chão é uma mesa em que ele tá na frente, assim, você vê só a parte de cima dele e o seu personagem tá lá piquititico na frente e o ataque dele vai e pega a tela toda e acerta o seu personagem e o personagem cai e toma um golpe devastador, mas aí levanta. Tem até a hora que o Trevor vai lá e consegue dar meio uma paralisada na morte, e isso parece muito aqueles momentos que tem em vários jogos que você conseguiu derrubar o chefe e aí é aquele momento que você tem pra bater nele sem ser atacado. E exatamente o tempo dele fazer o trajeto ali nas pedras flutuantes e acertar a adaga num golpe final na testa da morte. Essa cena foi tão satisfatória de ver, na minha opinião, que eu diria que se a pessoa não assistiu a Castlevania e fosse ver só essa luta, óbvio que não tem todo o peso do personagem e tudo mais, mas só isso já seria o suficiente pra essa animação ter valido a pena existir, sabe? Só que aí tem uma questão. Eu gostei muito do último episódio, eu gostei da construção da vila, do Alucard finalmente conseguindo o que ele queria, né? Que ele quer companhia, ele se sente sozinho, mas ele não conseguia confiar nas pessoas. E agora ele finalmente conseguiu se abrir e conseguiu uma namorada, basicamente. E todas as crianças ali da vila, todos os sobreviventes, a Sypha grávida do Trevor, então a continuidade ali da família Belmont. A vila se chama Belmont, que é muito fofo também. Mas aí o Trevor volta. E assim, é óbvio que eu fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã desse trio, eu queria muito que eles fossem um trisal, e agora junto com a Greta também, todo mundo junto. Mas eu acho que o episódio 9 perde um pouquinho de força por causa disso. Porque foi um sacrifício tão lindo, o sacrifício do Trevor ali. A cena da morte ali se desfazendo e o corpo dele também se desfazendo com o símbolo atrás da camisa dele. Cara, isso foi lindo. Então eu fico até um pouco meio assim, não era pra ele ter voltado, sabe? Eu realmente entendo, queriam fazer um final satisfatório e tudo mais, mas não precisava. Eu acho que poderia ter sido agridoce com a Sypha e o Alucard continuando ali a viver na memória do Trevor. Mas tem um outro caso que trouxeram os personagens de volta ali que eu acho legal, que é o caso do Drácula e da esposa dele. Que assim, o Trevor meio que parece que separou aqueles corpos, de alguma forma eles viraram os corpos do Drácula e dela, e eles se perceberam vivos ali num lugar da Europa. E eu gostei desse final dos dois, porque eu acho que o Drácula, ele ganhou nossa simpatia ao longo das temporadas, né? Apesar dele ser o cara que ia trazer a destruição pro mundo inteiro e tudo mais, ele ganhou nossa simpatia. E a gente vê como ele tava sofrendo no fim das contas. Então ele conseguiu se manter vivo com o amor da vida dele, sem correr o risco
arco das pessoas tentando tirar eles do inferno toda vez, ressuscitar ele e tudo mais. Eu achei um final bem fofo, pra ser sincera. E até tem uma coisa muito legal, que o lugar que eles escolhem pra viver na Inglaterra, né, que eles vão pra lá depois, é uma referência ao livro do Drácula. Então, acho que foi um final muito perfeito pros dois. Pro Hector e pro Isaac eu também gostei. Pelo que eu me lembre, é bem diferente do Curse of Darkness, né? Mas eu gostei muito da escolha do Isaac de pensar em construir as coisas, sabe? E até nessa questão de trazer um novo propósito pras criaturas da noite. Eu realmente achei que esse final de Castlevania foi bastante satisfatório. Eu queria ter visto talvez um pouquinho mais do Isaac nessa temporada, mas eu gostei do final dele também. Gostei também do final das irmãs vampiras, né? Tanto da Lenore quanto do casal, que eu sempre esqueço, é a Striga, eu esqueci o nome da outra, vai estar aqui na tela. O da Carmilla, que morreu orgulhosa, né? Ela não admitiu a derrota, e isso é total a vibe da Carmilla. Resumindo, acho que essa temporada de Castlevania foi um final muito digno pra série, e foi melhor do que eu esperava. E agora, não temos mais temporadas novas de Castlevania, né? Mas isso não quer dizer que tenha acabado totalmente o projeto. Por quê? A Netflix parece que tá desenvolvendo uma outra série, que ou seria no mesmo universo, ou num universo similar e tudo mais. Então a gente tá no aguardo, né? E olha, micando o futuro aqui de novo. Algum tempo depois que eu gravei esse vídeo, a Netflix confirmou, vai sim ter uma outra série de animação de Castlevania nesse mesmo universo. E dessa vez a história vai ser protagonizada pelo Richter Belmont, que é um descendente do Trevor e da Sypha. Então, assim como nos jogos, dá pra ver que as séries de animação vão focar aí na história da família Belmont e na relação dela com o Drácula e com as forças aí das trevas. Além do Richter, a gente tem confirmado como protagonista a Maria Renard. E aí eu acho legal dizer que esses dois personagens estão muito presentes no Castlevania Rondo of Blood, que é um dos jogos mais conhecidos da franquia. Como a gente viu, as adaptações nem sempre são diretas, né? Então talvez eles peguem uma parte de Rondo of Blood, uma parte de outros jogos, talvez até do próprio Symphony of the Night e tudo mais, mas de qualquer forma eu já tô empolgada aí com essas novas possibilidades. Digam aí nos comentários o que vocês esperam pra essa nova série. Voltando aqui, é até bom porque tem uma coisa que eu deixei pro final desse vídeo, que é que o Warren Ellis, que é o roteirista de Castlevania, ele foi denunciado por mais de 60 mulheres por comportamento sexual predatório, de manipulação emocional e mais um monte de coisas. Ele é basicamente aquele cara que foi no cinema ver Bacurau com 11 minas diferentes, sabe? Então assim, essas denúncias vieram a público depois que ele já tinha encerrado o trabalho dele na série, ele já tinha trabalhado na última temporada, que já tava em produção sem o envolvimento dele, mas se tivesse uma nova temporada, talvez ele estivesse, porque ele é um dos cabeças do projeto, né? Então, meio que bom que encerrou, e nas próximas espero que tragam aí pessoas mais legais pra trabalhar. Eu acho muito triste quando tem esse tipo de coisa, porque, querendo ou não, a animação é um esforço muito coletivo, então um cara desses pode estragar o trabalho de outras dezenas ou centenas de pessoas que trabalharam pra fazer uma obra tão incrível quanto a Castlevania, sabe? Querendo ou não, o que faz meus olhos brilharem nessa animação é a animação, é a ação em si. E óbvio que o roteiro faz diferença, eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar em roteiro e tudo mais, mas não é só isso. Então, a saída do Warren Ellis desse projeto não quer dizer que vá ter uma decadência nos spin-offs ou algo do tipo, tá? Eu acho que dá pra gente pensar que isso vai melhorar a partir daqui. Mas, de qualquer forma, eu queria saber a opinião de vocês nos comentários. E eu queria saber o que vocês acharam dessa última temporada de Castlevania, dúvidas que vocês têm sobre esse universo, se vocês ficaram com vontade de jogar os jogos e tudo mais. Tem um monte de vídeo de animação linkado aqui na descrição que vocês podem ver. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.